lembrando que nós estamos na graça do Senhor, na nova aliança, o que vale realmente lembrar? Paulo tem uma sugestão do que nós devemos lembrar. E ele faz isso com os irmãos da igreja de Corinto. Por isso o tema da nossa mensagem hoje é lembrando do Evangelho. Aleluia. Lembrando do Evangelho. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Porque por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Aleluia. Então Paulo fala aos irmãos de Corinto. Nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja como nós, né? Sem idolatria, vamos dizer assim, porque as pessoas têm mania de idolatrar as igrejas da Bíblia, né? Aquela igreja que era, e eles eram uma igreja como nós. Tinha todo tipo de problema, todo tipo de dificuldade, como tem hoje. Algumas pessoas acham que pecado, problema, dificuldade é exclusividade do nosso tempo, que agora que a coisa sempre foi difícil. Eu lembro, eu era criança, né, e como criança a gente não entendia muita coisa, mas a gente sempre ouvia as histórias. Sempre escapulia, a gente sempre ouvia algum adulto comentando: "Ih, fulano fez isso, ih, fulano fez aquilo", e era constante, né? E cada história, irmãos, que eu, como hoje, né, eu sou pastor, estou aqui pregando para vocês, eu não posso nem lembrar, nem de citar aqui, porque eram histórias assim que hoje são cabeludas, mas há 40 anos atrás eu ouvia e acontecia da mesma forma. Então essa história de que hoje talvez esteja em maior proporção, hoje talvez a gente tenha internet e saiba das coisas, mas a verdade é que o erro sempre existiu, o pecado sempre existiu e tudo mais. Mas o apóstolo Paulo fala: irmãos, eu estou escrevendo para vocês para lembrar a vocês do Evangelho que eu preguei para vocês. Por quê? Porque esse Evangelho, né, por meio desse Evangelho é que vocês são salvos. Não é por meio de qualquer outro evangelho, não. É por meio desse evangelho. Sabe, é tão impressionante. Paulo teve tantos problemas na vida com os judeus ali, tantos problemas, tanta perseguição. E ainda hoje há perseguição ao evangelho que Paulo pregava. Porque tem muita gente também que acha que não. Irmãos, há uma ideia impregnada na cabeça das pessoas. As pessoas estão com a lei impregnada na mente, que eles não conseguem crer de outra forma. E qualquer coisa que se coloque de outra forma, ou seja, da forma do Evangelho, as pessoas rejeitam. Não, isso não é de Deus, não. A Bíblia diz que Deus não quer sacrifício. A Bíblia diz que nós não ganhamos nada pela nossa própria força, nada porque nós merecemos, não há mérito em nós. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, não serve de nada. Mas constantemente as pessoas estão querendo merecer a bênção de Deus. Não, porque eu tenho que fazer isso para... Irmãos, o que nós fazemos para Deus é em retribuição ao que Ele já fez. Tudo o que você precisa já foi feito na cruz do Calvário. Tudo que você precisa, eu preciso de cura, está disponível porque foi feito na cruz do Calvário. Eu preciso de provisão, está disponível porque foi feito na cruz do Calvário. Eu preciso é assim, irmãos. É assim. Pastor, mas como é que você explica que fulano, fez um propósito, orou, jejuou, eu não explico, sabe como é que eu explico? Eu também já fiz propósito, orei, jejuei, Deus falou, sabe? Mas Deus também já falou e respondeu sem eu fazer nada disso. Aí sabe o que eu entendo? É que Deus faz porque Ele falou que ia fazer.
Não porque eu convenci a Deus de fazer. Não, irmãos, nós não convencemos a Deus de fazer. Deus já disse que ia fazer. Deus já disse que em Cristo abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Ele te abençoou, Ele te abençoou, Ele te abençoou, então está disponível. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Ora e confia. Ora e confia. Mas qual é o nosso problema? A gente quer apressar. Ah, mas eu preciso para ontem. E você acha que o seu jejum vai apressar o negócio? Você acha que a sua campanha vai apressar o que Deus quer fazer? Irmãos, Deus faz no tempo dele, não no nosso. E se não for o tempo de Deus de você receber isso hoje, se você tiver que receber isso daqui a 10 anos, é daqui a 10 anos que você vai receber. E não tem o que fazer. Poxa, pastor, mas assim o senhor não anima ninguém. Ué, mas eu tenho que te animar ou eu tenho que te dizer a verdade? Eu tenho que te animar a confiar em Deus, independentemente do que Ele faça, independentemente do que Ele te dê. Mas nós precisamos escapulir, irmãos, dessas mentiras do diabo que... Olha, eu não ia nem citar isso aqui, mas outro dia eu vi... nem a testemunha, é um depoimento. Não vou nem chamar de testemunho, vou chamar de depoimento, porque é um caso de polícia. Um camarada, um crente falando, olha, eu fui numa determinada igreja, não é aqui na cidade não, irmãos, é longe daqui. Eu fui numa determinada igreja, e quando eu fui lá, um pregador que estava lá de fora, profetizou para mim, que tinha uma obra de bruxaria que foi feita para mim, que não sei o que lá. Ok, até aí, tudo bem. Aí, no final, ele me chamou e falou assim, olha, você quer quebrar isso? Você tem que pagar 2.000 e poucos reais. Irmãos, e o pior é que a pessoa pagou. Depois se sentiu lesado, depois caiu em si, né? Deve ter chegado em casa, botou a cabeça no travesseiro. Ih, o que eu fiz? A pessoa pagou. Por que eu estou falando isso, irmãos? Lembrem do evangelho que foi pregado para vocês, porque nesse evangelho vocês são salvos. Você não tem que dar dinheiro nenhum para quebrar obra de macumbaria, bruxaria. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Você não tem que dar dinheiro nenhum para ser abençoado. Isso não existe. Você já foi abençoado, todo o dinheiro que você traz aqui, bota no gasofilácio, que você oferta aqui na internet, isso é ingratidão, porque Deus já te abençoou. Eu estou reconhecendo que Deus já me abençoou, e aí eu vou e oferto na obra, dou o meu dízimo, porque eu já fui abençoado. Mas se eu penso que porque eu dei, agora Deus vai me abençoar, aí eu estou complicado. Então é por isso que, por que Paulo está falando isso aqui? Irmãos, lembrem do evangelho, porque nesse evangelho vocês são salvos. Agora, se vocês se apegarem firmes a essa palavra que foi pregada. Porque se caso contrário, vocês estão crendo em vão. Eu tinha um certo receio de falar esse tipo de coisa, porque tem gente que vai pensar, pastor Nilson virou seita. Ele está falando que todo mundo está errado. Não é isso que eu estou falando, não. É Paulo que está dizendo isso aqui, não sou eu, não. Não fui eu que escrevi isso. É ele que está dizendo que se você crê de forma diferente, você está crendo à toa. Tem muita gente dentro das igrejas crendo à toa. Porque eles não creem no evangelho que foi pregado. Ou, de repente, foi pregado um evangelho diferente para eles. E eles estão acreditando que se eles fizerem esforço, que se eles fizerem sacrifício, que se eles fizerem isso, aquilo, outro, Deus vai abençoar. Se está crendo assim, está crendo à toa. Aí é quando a Bíblia fala assim que a gente vai surpreender com quem vai estar salvo e com quem não vai estar, é por causa disso, porque tem muita gente que está dentro da igreja, que está pensando que está salvo, mas está crendo à toa. Paulo está dizendo isso aqui. Não fui eu quem disse, é Paulo que está dizendo. Mas muita gente não quer encarar isso aqui. Sabe o que as pessoas querem dizer? Não, gente, olha, é crente, é cristão, vai todo mundo para o céu. Todo mundo ser salvo, que é crente, é crente. Mas se está crendo errado, irmãos,
vai crer à toa. Quem crê em mim, de Jesus, quem crê em mim e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem crer em mim. Ué, mas a pessoa está crendo em Jesus. Não, está crendo não. Ué, como que não está crendo? Ele crê sim, ele canta lá, Jesus, Jesus, filho de Davi. Não, ele está crendo, não está crendo não. Ele está crendo no sacrifício dele, ele está crendo no esforço dele, ele não está crendo na obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Com isso aqui, irmãos, é muito sério. Tem muita gente enganada aí. Achando que a igreja salva, achando que sacrifício salva, achando que isso salva, achando que pastor salva, achando que... Muita gente enganada. Está crendo à toa. Idolatrando cantor, idolatrando celebridade, idolatrando pregador. Porque esse está crendo à toa. Porque ele não confia em Jesus para a salvação. Mas vamos prosseguir, versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Olha só que coisa. Então, o que Paulo está falando? O que foi pregado? O evangelho que foi pregado foi aquele que ele recebeu. O que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É isso aqui que foi pregado. É isso que foi pregado. É isso que tem que ser pregado. É isso que tem que ser crido. Cristo morreu em nosso lugar, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E Paulo está falando isso, irmãos, para aqueles que não sabem, o capítulo 15 é o capítulo que Paulo faz a defesa da ressurreição. Por que ele está dizendo isso? Justamente para introduzir o assunto da ressurreição. Olha, esse é o evangelho que nós pregamos. Cristo crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E aí ele diz, olha, como prova disso, ele apareceu a Pedro, depois aos 12, que na ocasião era 11, né, na verdade, mas era 12 antes. Depois disso apareceu a mais de 500 pessoas de uma única vez. 500 pessoas. Sabe, eu não sei se os irmãos assistiram aqui um filme, aconselho a assistir, Em Nome de Cristo, não é isso? Ou Em Defesa da Fé, melhor, Em Defesa da Fé. Em Defesa da Fé, esse filme fala de um homem que queria provar que a Bíblia estava errada, que a Bíblia era mentira, em defesa de Cristo, em defesa da fé não, misturei o negócio todo, mas está lá, mas no fim falei não é certo, em defesa da fé, de Cristo, é isso? Oh, quem está falando fé aqui, gente? Bom, em defesa de Cristo, então ele começa a investigar, ele é um jornalista, ele começa a investigar, e aí ele chega nesse texto aqui que fala que Jesus apareceu para Pedro, para os 12 e para mais de 500 pessoas de uma única vez. E aí ele fala assim, mas será que isso não podia ser uma alucinação coletiva? Uma alucinação coletiva para 500 pessoas? Aí o outro estudioso fala assim, mas olha só, aí começa a dar vários relatos, como é que isso é possível? Como é que é uma ilusão para essa gente toda? E aquele homem, cada vez mais, ele vai sendo confrontado com isso. Paulo está aqui colocando, Jesus morreu e ressuscitou. Ele foi visto. E quando ressuscitou, irmãos, ele comeu. Ele não era um fantasma. Eu fico perguntando, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Eu não tenho a resposta toda não, irmãos. Quer dizer, talvez uma resposta simples, mas não uma resposta profunda. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorioso, certo? Ok. Antes, quando ele foi morto, ele foi ferido, muito ferido. Fala que pelas suas chagas nós fomos sarados,
que as suas costas ficou uma ferida só aberta por causa dos chicotes, as suas costas, o seu rosto ficou desfigurado. Né? No filme lá do Mel Gibson, a gente vê que até um olho ficou fechado e, enfim, ficou desfigurado. Mas quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou desfigurado, com as costas arrebentadas. Não é verdade? Ele ressuscitou com o seu rosto perfeito, com o seu... Por que ele conservou o furo das mãos e dos pés e o furo do lado? Por que também esses furos não foram corrigidos ou consertados? Porque quando ele aparece para Tomé, o que ele fala para Tomé? Tomé, põe a mão aqui, vê que sou eu mesmo. Põe a mão aqui do lado, vê que sou eu mesmo. Então, tanto os furos das mãos e dos pés e do lado não foram consertados. Por que isso? Alguém vai dizer assim, era para ele mostrar que era ele mesmo. Então, Essa é a resposta mais simples, irmãos. Mas será que não tem uma resposta mais profunda? Será que não tem algo mais profundo? Ele deveria ter ressuscitado sem machucado algum, sem cicatriz nenhuma. Mas ele ressuscitou com as marcas das mãos, dos pés e do lado. Sabe, eu sei que Jesus já sabia, ele é Deus, que seria difícil crer. Seria difícil as pessoas crerem. Sabe, isso é marca do pecado, é marca que o pecado deixou. É muito mais fácil ser incrédulo do que crer. O ministério de Jesus foi o tempo todo: crês tu no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia? Aquele que fala contigo. Se creres, verás a glória de Deus. Senhor, aumenta a minha fé. E ainda hoje, irmãos, nós que somos chamados de crentes, que deveriam ser conhecidos pelo crer, que é crente. Quantas vezes nós temos dúvidas? Senhor, será? Senhor, por quê? Senhor. Imagina se Jesus ressuscita sem furo nas mãos, sem furo nos pés, sem nenhuma marca. Alguém vai falar assim, não é ele não. Não é. Vai ver que ele tinha um irmão gêmeo, um sósia, né? Alguém muito parecido. Não, esse não é ele não. Mas ele trouxe consigo algumas marcas para mostrar: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu. Olha que coisa. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Vamos continuar. Versículo 7 diz assim: depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Sabe, lembrar do Evangelho é lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, é lembrar que essa história não é uma história, mas é uma história real. É a realidade. Isso não é afetado com o tempo, isso não tem que ser atualizado, isso não tem que ser, temos que olhar de uma forma diferente. Não, irmãos. A palavra de Deus não é assim. Porque agora, né, o tempo é diferente, hoje a gente... Não é assim, não. A mesma palavra que valia no passado, vale hoje. O mesmo evangelho que valia no passado, vale hoje. Mesmo crer... Olha, não adianta, se eu crer, não, Deus exige uma única coisa, que você creia. E aí a única coisa que Ele exige, você vai crer errado? Você vai fazer errado? A única coisa que Deus pede é que você creia no Filho dEle, creia no que Jesus fez, creia naquilo que a Bíblia diz que você é em Cristo, creia nisso.
Creia nisso, viva a sua vida, creia nisso. Mas não, quantas vezes nós arrumamos confusão, irmãos, e começamos a crer em qualquer outra coisa. Isso aí, esse pastor está falando aí está errado, isso aí não está certo não. Olha, esse tempo tem tanto doutor de Bíblia, que não sabe nada de Bíblia. Irmãos, tem tanta gente que quer ser entendido de Bíblia, e não sabe nada, não leu, não estudou, porque ouviu uma pregação de sei lá quem lá que falou não sei o quê. Irmãos, pregações dos homens podem ter falhas, até a minha pode ter falha, mas a palavra de Deus não tem falha. Mas pegar uma pregação, ou um pedaço de uma pregação e dizer assim, olha, isso aí, ó, mas aquele pastor lá falou isso, então é assim, não. Irmãos, não é o que a gente pensa, não é o que bate com o que a gente pensa, é o que está na palavra. Eu me identifico com isso que ele falou, porque é o que eu penso, então está certo. Não, não é assim que funciona. Existem coisas na palavra que eu até penso que deveria ser diferente. Pastor, que heresia é essa? Como assim? Claro que eu penso que deveria ser assim, mas não é conforme eu quero, é conforme Deus quer. Poxa, não podia ser diferente? Mas, puxa, né, não podia Jesus assim tirar assim as lutas todas? Você também não acha que podia ser diferente? Mas não é assim. Ele não tira as lutas todas. Tem luta que a gente passa. Agora, é a palavra de Deus, nós não podemos. Então Paulo, ele se diz, olha, eu sou o menor, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo, em outro momento, fala assim, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais ele é o principal. Paulo tem no evangelho que ele recebeu, ele ensina a igreja lá de Roma, fala assim, olha, ninguém pense além do que convém. Sabe, irmãos, eu estou aqui pregando para vocês, e eu digo assim, sem medo de errar. Faço aquilo que Deus me chamou para fazer, mas dizer assim, eu me acho mais qualificado, não me acho mais qualificado para estar falando, não me acho mais qualificado para estar dizendo. Eu gostaria de saber muito mais, mas a minha cabeça tem limitação também. Eu gostaria de entender muito mais, mas às vezes eu não consigo. Eu gostaria de ler muito mais, mas às vezes eu não consigo. Eu gostaria de me preparar muito mais, mas às vezes eu não consigo. Mas é bom que eu não consiga. Sabe por quê? Porque aí eu tenho que depender de Deus, e não daquilo que eu me preparei tanto. Existem pessoas, irmãos, que se preparam muito. Tem gente que faz até treinamento na frente do espelho, pregando, porque o Senhor, aí ele pensa nas frases, bom, aqui agora eu falo assim, porque o Senhor, eu não faço nada disso, irmãos. Eu oro, eu leio a Bíblia, leio um texto, leio outro, leio um comentário, leio uma página de um livro, eu faço essa pesquisa, muitas vezes. Mas, se você olhar aqui o meu esboço, só tem os versículos, não tem nada escrito. Por quê? Me preparo lendo, mas não preparo com nada escrito aqui para fala isso, fala aquilo. Não faço isso. Eu quero que o Espírito Santo flua. Nada contra, vem alguém que vem com tudo escritinho, porque, meus irmãos, nada contra. Mas a minha vida inteira eu quis depender de Deus, falar, Deus, fala comigo. E muitas vezes, dentro daquilo que está sendo falado aqui, Deus levanta um assunto que eu não sei nem por que eu comecei a falar. E de repente alguém chega depois e fala, pastor, a hora que o senhor falou aquilo ali, olha, foi exatamente o que eu tinha falado com Deus em casa, que eu precisava ouvir. Às vezes, isso até me coloca em apuros, já me colocou em apuros. De eu falar um negócio ali, a pessoa, pastor, quem foi que te falou? Falou o quê? Aquilo que o senhor falou lá na frente. O que eu falei lá na frente? É porque
Eu falei isso lá dentro da minha casa. Eu falei assim, mas o que eu posso fazer, meu Pai do céu? Foi o Espírito Santo que falou, ninguém me falou nada, foi o Espírito Santo que falou. Então isso, irmãos, esse é o evangelho que nós pregamos. Não é esse evangelho que tem a ideia de enredar as pessoas, vamos amarrar as pessoas aqui. Irmãos, em muitos lugares, as pessoas pregam um evangelho para te segurar. Nós temos todo tipo de necessidade aqui, irmãos. Nós oramos pedindo a Deus um templo nosso. Nós estávamos conversando lá em casa, eu e Simone, pensando um jeito da gente poder voltar com a nossa escola dominical com classes. Porque a gente não tem conseguido fazer isso, porque aqui não tem como a gente dividir para crianças, para adolescentes, não tem como dividir aqui. Mas a gente tem pensado um jeito, e a gente pensou até em dividir e fazer um pedaço lá em casa, um pouco lá em casa, um grupo lá em casa, outro grupo aqui. A gente está pensando em algumas coisas que a gente pode fazer. A gente tem todo tipo de necessidade. A gente tem as nossas próprias contas, que não são as contas da igreja, né? Que não é aluguel da igreja, a luz da igreja, as nossas próprias contas, que a gente depende exclusivamente de Deus. A gente tem tudo isso na cabeça. Mas eu nunca vou chegar aqui para vocês e pregar um evangelho de manipulação para que vocês deem dinheiro, para que vocês façam isso, façam aquilo outro. Sempre quando eu vou chegar aqui, eu falo assim, olha, se vocês não têm obrigação de dar nada, a não ser aquilo que vocês julgam ser gratidão diante de Deus. Eu falo assim, Deus, eu creio que essa obra é do Senhor e eu quero fazer. Não é porque o pastor está falando, nada disso não. Em muitos lugares é pregado um evangelho que diz que você sair daqui você vai ser amaldiçoado. Se você está em maldição. Você está lá, está em rebeldia. E, irmãos, isso é manipulação. Você é livre para ir para onde você quiser. Agora, se você tem visto Deus aqui nesse lugar, tem visto que Deus realmente tem operado aqui, tem feito aqui, querido, em nome de Jesus, sirva ao Senhor. Mas eu não vou te manipular, nem te forçar. Pastor, eu quero ir embora. Se amanhã ou depois ficar eu e Simone aqui, e Azaf aqui tocando aqui, eu não vou fazer nenhum esforço para prender ninguém, irmãos. Porque o evangelho é liberdade. Eu quero que as pessoas estejam aqui porque amam, porque querem estar. Porque a gente sempre pensa o melhor para essa casa, sempre. Dentro das nossas possibilidades. Se a gente não faz algo mais, é porque a gente não tem como. Porque até tirar do que a gente come, para colocar aqui, a gente tira. Porque a gente faz tudo por causa do evangelho. Não estou falando isso para constranger ninguém, não. Eu só estou falando isso como testemunho, porque a gente faz isso por causa do evangelho. E eu vou fazer o que tiver que fazer para cumprir o chamado de Deus, independentemente de qualquer coisa. Mas o que eu não vou fazer é por causa da minha necessidade, é ficar, eu não vou, irmãos, não vou ficar em cima de ninguém, não vou ficar forçando a barra com ninguém, não faço isso. Não gosto que façam comigo e não quero fazer com ninguém também. Aonde eu estava, eu era forçado a muitas coisas. Agora ninguém me força a nada, também não quero forçar ninguém a nada. Mas creio na obra de Deus que é feita por amor. Aqueles que amam a obra do Senhor, falam, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero servir, eu quero ver também o melhor aqui, vamos pensar, se a gente divide isso aqui no meio, sei lá, se um grupo fica no banheiro, sei lá, um outro na escada, não sei, eu quero que seja o melhor. Porque eu creio que esse é o evangelho, irmãos. Sabe, eu não vou mentir aqui, inventar história, ou trazer uma pessoa famosa aqui para encher esse lugar. Vamos botar acho que se o pastor trouxesse um pregador aí, ele faz uma campanha, faz um movimento. Eu conheço essas campanhas e eu conheço esses movimentos. No final, ele fala assim, olha, a oferta que der é minha. Eu conheço isso, irmãos. Eu conheço isso. E eu não vou fazer isso nunca mais na minha vida. Já fiz uma vez para nunca mais fazer. Já chamei uma vez para nunca mais fazer isso na vida. Chamei porque as pessoas pressionaram, não, vai ser bom, faz. Fiz. Nunca mais.
O evangelho tem que ser pregado. Quem quer o evangelho, vamos embora, vamos junto, vamos para cima. Agora, sem forçar, sem nada. Mas vamos lá, versículo 10. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, amém. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Não somos nós, irmãos, é a graça. Você acha que fazendo isso eu estou fazendo uma coisa demais? Não. Eu me sinto envergonhado por não poder fazer mais. Não é que Deus me exija, você tem que fazer. Não, irmãos, Deus fez tanto por mim, que é constrangedor. Poxa, eu vou ficar no meu sofá sentado o dia inteiro, fazendo nada, é constrangedor, irmãos. Não é para ninguém não, porque dentro da sua casa ninguém está te vendo. Se você fica dentro de casa, se você fica no sofá, vendo novela, ninguém está te vendo. É sua televisão, é seu sofá, você faz o que quiser, mas Deus está vendo. E diante de Deus é constrangedor, eu tenho que fazer algo. Aquele que deu a vida por mim, aquele que derramou o sangue dele por mim, aquele que me salvou, eu tenho que fazer algo para ele. Aleluia. Não é ele que está me exigindo, não. Sou eu que estou me exigindo. Eu que estou me exigindo. Eu que tenho que fazer. É isso que Paulo fala aqui. Olha, eu trabalho. Sabe por que Paulo fala que trabalhou mais? Porque ele sentia isso. Eu persegui a igreja de Cristo. Eu persegui a igreja. Eu consenti. Estevão estava lá sendo apedrejado e eu estava lá consentindo naquilo. Eu persegui. Tantos outros foram mortos e eu persegui. Agora, ele me deu uma oportunidade, ele me perdoou. Eu persegui a igreja, mas ele me perdoou. O que eu posso fazer? Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer e ainda mais para ele. Não é porque ele está me exigindo, não, mas é porque eu não tenho outra coisa, eu não tenho como demonstrar mais a minha gratidão. Tudo que eu tenho. Paulo fala, olha, eu posso estar queimado, dar minha roupa, meu corpo para ser queimado, mas eu preciso ter amor, o amor de Deus. Versículo 12, estamos chegando perto do fim. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Havia um problema sério. Alguns estavam na igreja dizendo, olha, esse negócio de ressurreição não existe, hein? Esse negócio de ressurreição... cuidado, esse negócio aí do pastor Nilson que fala que você não precisa fazer esforço nenhum, isso não existe não, hein? Que só precisa crer, cuidado com isso, hein? Mas não é pastor Nilson que fala, não, é a Bíblia que fala. Cuidado com isso. E aí a pessoa fala, é? Então o que eu tenho que fazer? Não, se você der 2.000... Irmãos, sabe, infelizmente a pessoa quer sempre ir pelo caminho mais difícil. Por quê? Porque o caminho mais difícil é mérito. Eu consegui. E eu já vi crentes se orgulhando assim, porque essa benção aí que eu tenho, meu filho, foi muito joelho no chão, tá? Para eu conseguir. Foi seu joelho no chão que conseguiu? É assim que é? É joelho no chão que dá a benção? Não é Jesus que faz, não? E o pior é que a gente fala, glória, amém, Jesus, aleluia. Não foi joelho no chão, não. Você colocou o joelho no chão porque quis. Você podia ter ficado sentado e orado do mesmo jeito. Porque quem fez foi Jesus quem fez, não foi seu joelho no chão, não é o nosso joelho no chão, é Jesus quem faz, irmãos. Pastor, então não precisa orar de joelho. Eu oro de joelho, irmãos. Mas oro de joelho por outra razão. Não porque de joelho Deus vai me ouvir. Eu não falo com o joelho.
Eu falo com a boca. Eu oro de joelho, gosto de orar de joelho. Me sinto bem quando estou ajoelhado. Mas confesso que isso é a minha carne se sentindo bem. Não tem nada a ver com Deus. Não é verdade? Eu estou sem camisa, vou orar. Me sinto mal. Você está em casa, assim, não, vou botar uma camisa que eu vou orar. Se é a sua carne se sentindo mal, você está sozinho em casa, por que você está se sentindo mal? É a sua carne dizendo, vai orar sem camisa? Mas não é chato não é estranho? Não, vou botar uma camisa aqui e vou orar. Isso é a sua carne. Deus não está exigindo isso. É lógico, se você vier para cá a igreja sem camisa, vai ser estranho. Mas em casa, você está em casa sozinho. É a nossa carne, mas tudo bem, nós vamos. Eu ajoelho, eu quero ajoelhar, eu quero levantar minhas mãos, mas Deus não vai me ouvir mais, porque eu estou de joelho, estou de mão levantada. Eu quero adorar de mão levantada, é prazeroso, eu quero levantar as minhas mãos, eu quero adorar o Senhor, eu quero fazer isso, mas Deus não está me pedindo isso, mas eu quero fazer. Mas eu sei que Ele me dá pela fé. Então ele falou, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a minha pregação, e também é inútil a fé de vocês. Por quê? Olha só o versículo 15, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Já viu agora que o pessoal vê com essa história agora? Do nome de Deus? Do nome de Jesus? Irmãos, parece ter muita santidade, parece ter muita coerência, mas não tem, irmãos. Não, porque o nome de Jesus não é Jesus. É Yeshua, né? Era Yeshua. Agora já estão falando que é outra coisa, que eu já até esqueci como é que pronuncia, porque já mudaram a pronúncia lá. Né? Tem até um que é famoso aí que foi falando isso aí, e que o pessoal vai lá dele, não, é verdade, é mesmo. Né? João é no Brasil, John é nos Estados Unidos. Não pode ser, se Jesus era judeu, então não pode ser Jesus. Vou usar a mesma lógica de Paulo. Se o nome de Jesus está errado, pensa nas milhares de crentes que creram em nome de Jesus e foram todos para o inferno porque não pronunciaram o nome dele corretamente. Irmãos, pelo amor de Deus, a gente tem que acordar e fugir dessas histórias aí que as pessoas inventam. Eles vêm cheios de base. Não, porque achou o manuscrito não sei da onde, que não sei o que, isso aqui é lá, e começa a colocar um monte de situação. Aí fala, olha que cara inteligente. Você vê, querido, em nome de Jesus. Aí ele mesmo fala assim, não, eu já recebi em nome de Jesus, já até expulsei demônio em nome de Jesus. Mas o quê? Mais o quê? Quando Moisés chega para Deus e fala assim, Deus, se eu encontrei graça diante do Senhor, me diz qual o teu nome. Aí Deus fala para ele, por que você quer saber meu nome? Meu nome é maravilhoso. Sabe, o ser humano se pega em algumas coisas que Deus falou, eu não estou te exigindo que você saiba meu nome, que você pronuncie meu nome, que você fale, eu não estou falando nada disso, que você fale corretamente, por quê? Porque até quem é fanho vai ser salvo. Até quem é mudo vai ser salvo. Em toda língua, tribo e nação. Você sabia que os países orientais, como chinês, coreano, japonês, eles têm uma escrita totalmente diferente da nossa, né? Eles têm os caracteres todos diferentes da nossa. A gente não sabe nem como é que se pronuncia aquilo. E pronunciar o nome deles é difícil. Aí o que muitos fazem, quando eles vêm para o Ocidente, eles adotam um nome ocidental. Por quê? Porque se ele falar o nome dele mesmo, você vai ficar,
O quê? Como é que fala isso? Aí, para evitar esse constrangimento de ter que ficar explicando toda hora como é que pronuncia, e as pessoas vão pronunciar errado, eles falam assim, não, eu me chamo João. Ah, tá, ô João. Não importa. Por quê? Porque o nome, em cada nação vai ter uma maneira de falar, de expressar, e Deus não está preocupado com isso. Porque Ele dividiu as línguas. E Ele sabe que certas coisas, o pessoal encarna, né? Encarna nos chineses lá que falam Natalalange. Porque os chineses não conseguem falar o R. Né? Aqui a gente até chama ali a lanchonete, lá no Natalalange. Por causa disso, porque por causa da pronúncia deles, o R nosso é difícil para eles falarem. Como algumas sílabas na língua deles também é difícil para a gente falar. Se eles falarem para nós, eu não vou ficar assim, não sei falar isso não. Então, o que é isso? Isso não faz diferença, irmãos. Se você fala Jesus, outro fala Jesus, outro fala Jesus Cristo, isso não faz diferença. Isso é um assunto periférico que as pessoas pegam e criam um tumulto para distrair. Satanás faz isso para distrair a sua fé. Creia em Jesus. Se o nome dele é Yeshua, não se importa. Paulo fala aqui, se não tem ressurreição, então tudo foi inútil. Se o nome de Jesus não está certo, então todo mundo que creu até aqui está perdido. Está errado. Aí o diabo fala assim, não vou sair não, porque você não falou o nome de Jesus direito. Está arriscado, um diabo ainda se meter a falar isso, entendeu? Aí o cara, será que é mesmo? Puxa, e todo mundo que expulsou ele até hoje. Por isso que eu falo, irmãos, tem coisas que parece inteligente, parece, mas não tem nenhum fundamento na palavra de Deus. Versículo 19, diz assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Então, a ressurreição é o pilar principal da fé cristã. Porque se Cristo não ressuscitou, nós estamos pregando, perdendo nosso tempo aqui. Nós vamos morrer também, não vai ter nada mais para a gente. É isso que Paulo está dizendo. Mas Cristo de fato ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou, e ele se tornou a primícia daqueles que dormem, ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou. E a Bíblia diz que se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Últimos versículos que nós vamos ler, versículo 21 e 22, diz assim, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós cantamos aqui uma canção que fala isso, né? Ele me ressuscitou. E talvez para algumas pessoas seja estranho, falar assim, mas a gente não ressuscitou ainda. Eu não me ressuscitou. Quem disse que você não ressuscitou ainda? Ué, como assim? Não, eu não ressuscitei ainda, nem morri, como é que eu... Não? Então você precisa morrer. Ué, mas como assim, pastor? Irmãos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. E Cristo nos deu vida. Ele já nos ressuscitou. Ele já nos ressuscitou. O nosso espírito estava morto, não tinha comunicação com Deus. Mas quando o Espírito Santo veio morar em nós, ele fez a ligação novamente do nosso espírito com Deus. E nós voltamos a viver. Nós voltamos a viver, ele nos ressuscitou. Agora, nós vamos morrer fisicamente. O nosso corpo vai morrer fisicamente. Mas o nosso espírito não vai ressuscitar de novo não, porque ele já ressuscitou.
Aleluia. Nós vamos receber um novo corpo, mas o espírito que nós temos é o mesmo. Nós não vamos receber um novo espírito. Nosso espírito já foi transformado, é o mesmo. Nós vamos receber um outro corpo, um corpo que não fica doente, um corpo que não sente dor, um corpo que não tem essas limitações que nós temos, mas o nosso espírito está pronto, diz a palavra, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, o espírito está pronto, o espírito está pronto, glória a Deus. Irmãos, lembrem-se do Evangelho, aleluia, lembrem-se do Evangelho. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, acalma o nosso coração, porque quantas vezes, Pai, nós somos pressionados pelas nossas necessidades, nós queremos tanto uma coisa, precisamos tanto de uma coisa, que nós vamos atrás de fábulas, Senhor, quando a Tua palavra diz, lembre-se do Evangelho, você já recebeu tudo através de Jesus Cristo, aleluia, aleluia. E se algo você precisa, é o que Jesus fala, pede ao teu Pai, que Ele vai te dar. Sabe, eu lembro quando, muitas vezes, né, a gente como criança, e a gente quer pedir alguma coisa ao nosso pai ou à nossa mãe, aí a gente arma um maior esquema, né? Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo lá, e vou não sei o que. Aí, a mãe já olha assim, o que você está querendo? Porque normalmente você não faz nada, aí de repente você começa a fazer um monte de coisa. Você está querendo o quê? O que você está querendo? Irmãos, nós não precisamos fazer isso com Deus também não. Vou começar a fazer isso aqui, vou fazer isso lá, porque aí Deus vai... Deus não vai. Se com a sua mãe, com o seu pai, olha, Ele te deu, sua mãe, seu pai, Ele te deu não porque você fez isso ou aquilo, mas é porque sua mãe, é porque é seu pai. O nosso pai é a mesma coisa. Ele não vai te dar porque você fez isso ou aquilo, não, Ele vai te dar porque Ele é seu pai. E Ele disse que ia te dar.